Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste domingo. E hoje que nós vamos falar sobre um dos acontecimentos que está ali escrito em Atos 2. Que, aliás, Atos 2 está recheado de acontecimentos importantes que culminaram no início da igreja. Ali, no dia do Pentecostes, as pessoas foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E Jesus Cristo foi pregado e a Bíblia diz que cerca de 3.000 almas se converteram naquele dia. Este é mesmo um relato extraordinário. Agora, o que isso tem a ver hoje comigo e contigo? Quais ensinamentos práticos nós podemos tirar para a nossa caminhada de fé e a nossa forma de viver hoje em dia a igreja? Depois do genérico, eu vou entrar nos detalhes dessa grande história. Então fique comigo até o fim do vídeo e vamos trilhar juntos este caminho por Atos 2. E antes de iniciarmos em Atos 2, partilhe os versículos do lecionário desta semana. Esta é a forma em que temos de ler a Bíblia todos juntos e de forma organizada. Anote aí ou volte depois no vídeo para pegar as passagens e fazer a leitura durante a semana. E Atos 2 começa com a informação de que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Isso porque era Pentecostes. Pentecostes era uma festa em que os judeus se reuniam para celebrar os primeiros rebentos da colheita. E todo judeu, todo homem judeu era obrigado a ir a Jerusalém pelo menos 3 vezes por ano para celebrar a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Então havia muita gente por ali. Quando de repente veio um grande som do céu e as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia. E com isso ajuntou-se uma grande multidão. E haviam ali estrangeiros, e os estrangeiros ouviam em seu próprio idioma. E muitos ficaram maravilhados com isso. Mas muitos também, sem perceber e entender direito o que acontecia, começaram a dizer: olha, estes aí estão cheios de mosto, estão bêbados. E Pedro, percebendo a situação, percebendo o momento de dúvidas, ele se levantou e tomou para si a palavra e disse: olha, conforme foi profetizado pelo profeta Joel, nos últimos dias será derramado o Espírito Santo sobre toda a carne. E depois testemunhou a respeito de Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, que venceu a morte, que ressuscitou, trazendo salvação para toda a humanidade. E as pessoas perceberam que alguma coisa elas precisavam fazer. E elas perguntaram: Pedro, o que faremos então? E Pedro lhes responde: arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis sobre vós o Espírito Santo. E logo em seguida, Pedro diz algo que é muito importante. Ele diz que a respeito da salvação é para todos vós, é para os seus filhos e para todos que estão longe. A salvação é para todos. E no versículo 40, Atos 2:40, há um pormenor que não pode nos passar despercebido, que é muito importante para a nossa conclusão. Quando ele diz que com muitas outras palavras, ele testificava e os exortava a serem salvos. Com muitas outras palavras. E naquele dia, cerca de 3.000 almas agregaram-se. Uau, 3.000 almas! Significa que era uma multidão. Agora pense comigo, de que forma que eles alcançaram uma multidão numa época em que eles não tinham os mesmos equipamentos que nós temos para falar para as grandes massas? Não haviam microfones ou equipamentos de som, não havia internet ou smartphone. Só havia uma maneira de alcançar uma multidão, que era através do testemunho de muitas pessoas. Na medida em que as pessoas eram salvas, elas passavam a mensagem para frente e através desse testemunho o Espírito Santo podia agir. E deste relato de Atos 2, eu quero destacar agora dois fatos que nos trazem ensinamentos práticos para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. O primeiro fato foi quando Pedro, ao perceber a situação de dúvida, ele se levantou, ergueu a voz e assumiu a responsabilidade, trouxe para si a responsabilidade de testemunhar
a respeito da salvação por meio de Jesus Cristo. Se Pedro tivesse simplesmente deixado passar, talvez naquele dia muitos tivessem perdido a oportunidade de ter um encontro com Cristo e de ter uma experiência com o Espírito Santo. Foi porque Pedro trouxe para si a responsabilidade. E fazendo aqui um paralelo com as nossas vidas, quando nós temos um amigo, um irmão, alguém que está passando por uma situação em que claramente nós estamos vendo a mão de Deus agindo sobre a vida dessa pessoa, mas ele não tem esse discernimento, é o momento em que nós devemos levantar, assumir a responsabilidade e falar. E o segundo fato, o segundo ensinamento prático para as nossas vidas é de que para alcançar as multidões é necessário que a mensagem seja replicada através do nosso testemunho. Então são dois ensinamentos que se fundem em um só: assumir a responsabilidade e testemunhar. Porque hoje existe uma multidão muito maior do que as 3.000 almas sedentas e carentes pelo amor de Cristo. E que através do meu testemunho e através do teu testemunho, o Espírito Santo possa encontrar espaço para agir, alcançar e transformar a vida das pessoas. Que Deus te abençoe, com muita coragem, com muita sabedoria e com muito amor para testemunhar a respeito da salvação em Jesus Cristo.